E essa mistura toda desse programa chamado Rock Café que a gente presenciou hoje aqui, que a gente falou de um monte de culturas além do rock, né? Foi muito legal. E aí, beleza? Mais uma edição do programa Rock Café, esse programa muito legal que nos dá muito prazer de fazer, eu e o Tercínio, que é o câmera, editor de tudo mais. E hoje quem está aqui comigo é o Tim Alan, guitarrista, produtor, tem um estúdio que é o Estúdio Rock e uma das lendas do rock and roll Poços Caldense. E aí, beleza? Tudo bem, Rodrigo? Esse Boa noite. O Tim Alan. Daqui a pouco a gente vai falar o porquê que ele é o Tim Alan. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Guitarrista da Love Lauren, uma das lendas do rock and roll de Poços de Caldas. E eu tenho um prazer muito grande de trazer a galera do rock and roll, claro, de todos os estilos, né? É por causa da minha ligação com o rock and roll que a gente tem um prazer diferenciado, não é nem maior nem menor, mas é um prazer diferenciado de conversar com a galera do rock and roll, porque as ideias batem e a sintonia é um pouco maior. O Alan, ou o Tim Alan, é um cara que eu conheço de tocar, de ver o cara tocando na noite, de tocar nas bandas de metal, de hard rock, mas é um cara que foi abrindo muito leque, que hoje tem um estúdio super conceituado em Poços de Caldas, um estúdio muito legal, que é o Estúdio Rock. Obrigado. Super bem frequentado, não só por músicos, mas também por amigos, né, Alan? Ah, sempre, né? O pessoal a galera vai sempre lá tomar uma cerveja, ouvir o que tá rolando de novo, né? Tá sempre... Sim. Tem amigos assim de banda que às vezes nem tá lá gravando e tá lá toda sexta. Você chega, os caras estão lá pra poder ver o que tá rolando, né? Ver o movimento. Então, poxa, a galera vai direto e eu fico muito feliz. Como é que começou a tua história no rock and roll? Cara, começou assim, ó, eu tinha 6 anos, né, e a minha casa, é uma época assim que acho que não tinha esse lance muito de estilo, né, os meus tios ouviam de tudo, só que de tudo incluía Scorpions, Guns N' Roses, incluía Bryan Adams, incluía Duran Duran, e Tina Turner, Dire Straits, só coisa boa, só coisa sensacional. Pois é. Assim, tipo, eles ouviam Roberto Carlos também, N outras coisas assim, né, mas uma noite assim, você ouve música de forma passiva, né? Você não se atenta àquilo quando você é criança. Você chega em casa, tem um disco rodando, tem as pessoas conversando, você não existe um momento. Aí uma noite eu acordei e de repente, eu tinha 6 anos, eu cheguei na sala e meu tio tava vendo um clipe de Sweet Shallow Mind do Guns. E aí eu olhei o Slash e falei, cara, é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E cara, fiquei apaixonado naquilo. E queria saber tudo do Guns N' Roses, aí comecei a comprar disco. Na época eu lembro que a gente foi fazer uma viagem para Aparecida do Norte e meu pai levou uma grana para mim gastar assim, e eu comprei tudo do bugiganga do Guns N' Roses. Voltei com boné, camisa de adulto que vinha até o joelho, né, pôster, quadro, um monte de coisa. No auge do Guns, No auge do Guns, né? Eu tinha 6 anos em 91, que tinha acabado de sair os 2 de Jerusalem. Então assim, era um auge muito bom. Na sequência, né, eu tenho um outro tio que gostava muito de Iron Maiden. Então um dia ele botou The Number of the Beast pra eu ouvir, eu fiquei vidrado naquilo. Aí o vício pulou de Guns pra Maiden. Aí depois foi vindo Metallica, né? Foi ficando mais pesado, né? Sepultura, já foi vindo Metallica, Sepultura. Aí com uns 10, 11 anos começou a vir o Dayside, as coisas mais extremas. Ficou Black. Já. E foi uma sequência, né? Só que aliado a isso tudo, por exemplo, assim, eu gostava muito de música clássica, também desde criança, assim. Então a minha história dentro do rock and roll foi mais ou menos isso. Primeira coisa é você ver os caras ficar assim, ó, que da hora, quero fazer isso. Até você conseguir pegar uma guitarra e pôr no colo, né? Ah, mas a música clássica tem os próprios roqueiros, sei lá, pegar um exemplo básico, né? O Hit Blackmore. Ah, sim. Né? Sempre teve muita influência de música clássica. Depois o ídolo dele, que é o Malmsteen, o seguidor dele, né? Que é o Malmsteen, também tinha muita influência de clássico. O metal melódico tem muita influência. E o John Roth também dos Scorpions, né? Totalmente erudito, assim. Você vê os caras, eles vêm de uma veia muito erudita, né? Sim. Eu sempre gostei muito disso, né? Me influenciou muito. Teve um tempo que eu tentei tocar violino, viola clássica. Hoje em dia, por exemplo, assim, algumas vezes, né, a gente chegou a fazer, porque o Lot Lauren tinha muito espaço para esse tipo de trabalho, né? Uma vez a gente fez, acho que foi em 2009, aqui um show no Júlio Fest, e eu fiz arranjo de quarteto de cordas para umas 5 músicas, a gente tocou com um quarteto. Então, assim, é um bagulho que abre muita porta, né? Tanto no estúdio, hoje meu trabalho como produtor, muitas das coisas que eu faço são arranjos de contraponto baseado em coisa de música clássica.
Você falar do LaFlora é muito legal porque é uma banda da nossa cidade, é bom para falar porque vai para o mundo isso, que muita gente já conhece. Vocês fizeram uma turnê, uma ou duas turnês? Uma turnê internacional. Mas eu fiquei, cara, muito feliz que você lembra disso. Acho que eu passei para a banda inteira até a notícia quando saiu na Road Crew, que é uma principal revista de metal do Brasil, das mais longevas, inclusive, de qualquer estilo musical, tá aí até hoje, né? Impressa. Quando saiu a crítica sobre o CD de vocês, cara, eu fiquei muito feliz, porque assim, é uma galera que eu conheço, uma galera boa, que toca, que batalha pelo metal. Aquilo foi fantástico para mim, cara. Eu fico grato, né? A gente fica muito honrado, porque assim, é uma coisa muito boa, né? Quando você faz um trabalho pelo qual você acredita e as pessoas aceitam bem isso e levam você pro circuito da onde elas estão, né? Porque assim, nada mais é do que eu não fui tocar na Europa, né? Eles tipo, te pedem, né, pra ir tocar na Europa. Então assim, não é um bagulho de eu chegar lá e vou mostrar o som. Não, a gente foi solicitado pra ir. E é isso que rola na contratação. É muito especial você pensar que o cara comprou a sua banda, comprou o seu som, ele viu você em algum lugar e ouviu a música e resolveu te levar para as pessoas ouvirem. Sim. Então eu me sinto especial em poder fazer isso. Eu lembro de conversar com você sobre a ida de vocês para a Europa, sobre grana. Aí você falou assim, a gente meio que empatou. Sim. Né? Porque a gente foi pela experiência de estar tocando na Europa, nos grandes palcos da Europa, né? Sim. Isso foi sensacional. É um lance importante a gente saber, assim, porque a gente faz parte de um circuito underground, né? Por mais que você saia na Road Crew, por mais que você venda uma quantidade legal de álbuns ou tenha uma quantidade legal de álbuns lançados, né? E que muitas pessoas conheçam o nome da sua banda, a gente é underground. E é uma realidade, assim, que não muda você estando aqui ou estando lá. Então, por exemplo, você vai para Europa tocar. Você vai tocar em um circuito underground. É muito melhor estruturado do que aqui no Brasil. Não que a estrutura daqui seja ruim, pelo contrário. É que lá é uma estrutura constante. Por exemplo, lá você vai tocar e, por exemplo, você faz shows de terça, quarta, quinta-feira com público, né? Você toca em lugares onde você vê, por exemplo, a gente se apresentou num lugar na Grécia, e é uma cidade que chama Kavala, linda inclusive. E a gente estava lá tocando, tinha o cartaz do nosso show, tinha mais duas bandas, tinha mais uma banda na quinta, a gente tocou na quarta. E na sexta era o show do Yulia John Roth, do Scorpions. Então assim, olha pra você ver como é que é uma estrutura, né, que roda. Aqui é diferente, por exemplo, aqui se você for fazer um evento underground numa quinta-feira, você não tem público. A realidade do brasileiro não permite que ele vá num evento underground à noite na quinta-feira, porque na sexta-feira ele tem que trabalhar cedo, ou não é só o horário, às vezes o cara tem que guardar grana se quiser sair no final de semana. Então tem N vertentes assim. Mas isso faz com que o circuito de lá seja é um circuito ativo constantemente, né? Então, o circuito lá é menos marginal, né? Do que no Brasil. Vamos dizer assim, ó, por exemplo, lá, se você vai tocar num bar de metal, por exemplo, você vai tocar num clube de metal, cara, as coisas são voltadas para as bandas de metal. Então, por exemplo, você vai frequentar o pub, a trilha sonora, o clube, né? A trilha sonora é metal. Os equipamentos são, por exemplo, assim, você não vai chegar, por exemplo, a tocar e tem um ampli pra você usar limpo, sabe? É o Mesa Bug que vai ter, né? É para fazer barulho. Os técnicos de lá são técnicos especializados em metal, assim. Então essa é uma vertente que lá funciona muito bem. Sai a gente, entra outra banda e o técnico sabe o que está acontecendo, né? Aqui, por exemplo, se você fizer uma coisa que você faz só metal, você vai trabalhar na sexta e no sábado em algumas cidades do Brasil. Então é um privilégio. Lá é um circuito um pouco mais assim, vamos dizer, mais frequente. Então, por isso, eu acredito que tenha essa como é que eu vou dizer assim, essa expertise em fazer daquela forma. Lá flui melhor. Sem contar que as grandes bandas de metal estão na Europa. Sim, fato. Mais do que na América, muito mais do que na Ásia, na América do Sul como um todo. As grandes bandas estão, né? Inglaterra, sim. Alemanha, Suécia. É um circuito, a Suécia, principalmente, né, o lado nórdico ali, tem muita banda. A Suécia, se não me engano, é o país que tem mais bandas por morador, né? Por pessoas residentes. A Suécia é o país que tem mais bandas per capita, assim. Sim. E ó, pra você ver um país desse tamanho, assim, lá em cima. Pois é. Vocês tocaram na Noruega? Não, a gente fez o leste europeu. A gente fez Hungria, Bulgária, Macedônia, Grécia, Romênia, Itália. Acho que foram os países que a gente tocou.
O metal na Itália, ele tem o lance de ser cantado na língua deles ou tem o pessoal que canta em inglês também? Olha, a gente tocou na Itália em 3 cidades. A gente tocou em Parma, na Bolonha e em Milão. Tocamos com bandas locais, né? E as bandas locais a gente não notou nenhuma cantando no idioma deles lá não. Inclusive eu acho que assim, não é uma... Dentro do metal não é igual, por exemplo, na Argentina, que na Argentina o metal é argentino, né? Metal argentino. Metal castelhano. Castelhano. Eles cantam É até castelhano. estranho, né? Na primeira audição. Né? Assim. Acho que eu tenho amigos, por exemplo, um amigo em comum, acho que é o do Thiago, lembra do Thiago? Thiago mora lá, né? Ele mora lá e ele fala isso, que lá para as bandas, antes eles começarem a cantar em inglês, eles começam em castelhano. Pois é, e uma das grandes bandas, o Rata Blanca, canta na língua deles, né? Sim. E é uma das grandes bandas do mundo até, pode ser considerada, né? Pois que é super conhecida. Só não é mais conhecida porque canta castelhano. Mas tem muito disso, né? A gente tocou com bandas, né, de vários países e eu não reparei, assim, eu não cheguei a observar se tinha alguma coisa com língua local. Acho que não, porque senão a gente teria reparado. Sim. Que assim tem... É muito perceptível, né? Muito perceptível. E a gente sente isso no Brasil. Pelo menos eu acho que desde moleque também escutando metal, quando é cantado em português, causa uma estranheza, né? É que o português, eu costumo falar, até porque por exemplo, a gente trabalha com bandas que cantam em português. Eu estou produzindo o pessoal do Camerata, que é uma banda sensacional, e eles cantam em português. Pois é. E o trampo tá ficando muito massa. O difícil, assim, quando você vai trazer o português pro metal, é que o português é uma língua muito percussiva, né? Cheio de pra, tra, gra. E aí, por exemplo, você não consegue, às vezes... você tem que escolher muito bem as palavras para criar melodias mais sutis, né? Você vai ver, por exemplo, o cara fala uma frase em inglês e o cara não acentua nada, ele vai falando um monte de coisas todas emendadas e... melodia, técnica, né? No português já complica um pouco, porque o cara tá sempre quebrando as palavras, né? Eu tenho a impressão que a sonoridade da nossa língua não combina com metal. Não é nem em relação à letra, não, porque letras de bandas americanas, você citou o Guns, as letras do Guns são horríveis. Né? A gente canta junto, mas está em inglês. Mas a sonoridade, é o que você falou, por ser muito percussiva, tem a ver até com a nossa história, com a nossa cultura musical. Correto. Inclusive, né? E aí soa estranho pra caramba. A gente estava falando, citei o Guns, você tem essa coisa com o Slash ainda, você acha, eu vou falar o do Slash assim, eu acho que ele foi o último Guitar Hero do mundo. Cara, não sei se o último... Talvez o Zakk Wylde. Assim, então, eu gosto muito do Zakk, né? E, cara... Tem o Daime, né? Mas assim, a gente pega, por exemplo, uma coisa que eu não concordo que ele seja o último Guitar Hero, porque pode ser pra geração assim do pessoal que vem antes. Mas olha pra você ver, cara, eu tava vendo esses dias pra trás um show do Avenged Sevenfold. Não é uma banda que eu gosto muito, mas é uma banda que eu gosto. É uma banda legal. E se você pegar a importância que eles têm pra longevidade do metal, pra eles acessarem a molecada mais nova, que vai depois ouvir outras bandas mais antigas, que já não tem mais tanto como acessar essas pessoas. Olha que legal, aqueles guitarras são monstros, mano. Eles tocam bem. Os meninos são assim, bons. Já não são tão meninos mais. Né? Na verdade, acho que eles são mais velhos que eu, mas assim, a cena, o jeito que eles aparecem, né? Então, assim, tem esses caras que... Por exemplo, assim, igual hoje os caras do Gojira, não tem nenhum Guitar Hero a ponto de falar assim, não, o cara ele é virtuoso, mas ele aparece igual o Steve Vai, apareceu na década de 90, por exemplo, assim, lá no meio de 80 para 90, né? Mas assim, tem esses caras sim, é que são Guitar Heroes de uma forma diferente, acho que eles passam... o Slash eu disse no sentido amplo da coisa, não só como guitarrista, né? Mas a presença... Aquele cara loucaço, né, mano? Eu vi um meme esse tempo atrás que eu passei mal, né? Que ele tá lá, que ele pega a medalha, ele comemora, ele dá um beijo na mulher, vira o champanhe, aí você olha, ele tá no 10º lugar, né? Tem uns 9 guitarras acima dele e ele tá lá comemorando, tranquilo, tá nem aí, né? Mas o Slash é sensacional, eu adoro, cara, adoro, ele é melodioso, ele cria solos memoráveis, assim. Se o cara consegue fazer um solo e você consegue cantar ele, cara, isso é ok, assim. Sim, ok, e eu acho até que ele
superou o ídolo dele, que é o Joe Perry do Aerosmith. Com certeza. Eu já vi show do Aerosmith que assim, que o Joe Perry tava uma negação total. Eu já vi, cara, aconteceu a mesma coisa com o Jim Page, né? É. E já aconteceu com o Slash também, no final das contas. Acho que os três, não sei, tipo, vem um, depois o outro e o outro, né? Mas eu acho que o Slash foi acima, né? Sim, foi adiante. sim. Eu acho que ele abriu o leque de opções de influência dele. Eu acho também. Eu acho assim, o Slash é um marco. Assim, ele vendeu uma imagem de guitarrista muito boa, né? É uma imagem assim, tá vendo aqui, cara, você não precisa ser um virtuoso para você subir no palco e arrebentar. E isso é importante, né? Porque nem todo mundo consegue ser virtuoso, né? É verdade. Você vai sentar atenção sem mostrar a cara. Sim, até. Cara, é importante, né? É louco, né? Eu piro, assim, eu ainda gosto muito, cara. Eu ainda consigo ouvir algumas coisas do Guns assim e ficar assim, nossa, que da hora. O primeiro disco do Guns, pra mim, é um dos melhores primeiros discos de banda de todos os tempos, pra mim. Do começo ao fim é só musicão, né? Cara, então, é incrível, né, cara? Algumas bandas, assim, eles têm uns bons momentos, né? E, tipo assim, você tem que entender a época da banda também, né? A época era tipo assim, era prolífera, né? Pro cara fazer um trampo bom. Os caras viviam um cenário louco lá nos Estados Unidos, um bagulho, né? Aquela época de abuso em tudo quanto era coisa, abuso de imagem, né? Abuso de entorpecentes, né? Tudo ao extremo. Então o trinômio sex, drogas, rock and roll é elevado ao extremo, exato. Total. Então assim, era mais funcional para você ter essas misturas boas, né? Porque o Guns é uma mistura, é um hard rock com um hard rock desleixado ao extremo. Só mistura. Polido, desleixado, polido, né? Ouve os Use Your Illusion, ouve November Rain. Aquilo é diferente, você não consegue entender, falar assim, cara, os caras misturaram tanta coisa aqui. Como é que você encaixa? Que estilo é isso que é o November Rain, né? Não dá pra encaixar no hard, no heavy, não é glam, não é nada. Não é nada, não é pop, é um monte de coisa ao mesmo tempo. E os caras... O Guns foi uma das últimas grandes bandas do mundo e não conseguiram segurar a barra, né? Não. Muito louco. Eu acho que não, assim, o Axl é meio louco, né? Falando no real, assim. É muito doido, cara. Muito doido. E aí depois você foi. Então, talvez o Slash tenha sido assim, essa maior influência no seu início. E depois você foi ouvindo todas as outras bandas. E isso te influenciou para tocar. Sim. Né? Na tua maneira de tocar. Sim. As bandas que você começou a escutar. Até chegar no extremo. Você chegou, a gente estava conversando até em off, você escutava Carcass, Sim. Você escutava Napalm. Eu escuto ainda, né? Morbid Angel, essa linha você uma das minhas bandas de cabeceira é o Death, né? Uma banda, é os pais do Death Metal, né? Sim. Gosto muito. Gosto de Dimmu Borgir, tem umas bandas que são sensacionais, metal extremo. São muito musicais, né? A galera às vezes julga por barulho, porque tem vocal gutural, e às vezes são... por exemplo, igual você ouviu o Children of Bodom, por exemplo. Musical pra caramba. Parece música clássica com... mais rápido com vocal cultural. Então, duas bandas que eu acho legais, assim. Eu não gosto do vocal cultural, realmente, pro meu gosto. Mas o Dimmu Borgir, eu acho sensacional o instrumental deles. Orquestração, né? Brutal. E ninguém fala, né? Pois é, né, cara? É que sumiu da mídia. Eles tiveram um boom muito grande e hoje é uma coisa normal, né? Acho que se eles colocarem um pagode no meio, pode ser que alguém fale deles de novo. É verdade. Nessa história toda sua que foi crescendo dentro do rock and roll e tudo mais, e não só dentro do rock and roll, né? Porque você falou que na sua casa rolava Bryan Adams. E o Bryan Adams é um dos maiores artistas do Canadá, é sensacional, né, cara? Bruce Springsteen é sensacional, Tina Turner. A gente falou mais cedo lá do Rod Stewart. Do Rod Stewart, que é maravilhoso. Só gente boa. Então, as tuas influências são muito boas. Cara, assim, você cria... É passivo, mas é bom, né? Saca? Assim, de repente você pega um vinil lá, você olha e fala assim, cara, eu me lembro de ouvir isso quando era criança. Aí você vai ouvir o Brothers in Arms, né? Cara, não tem uma nota... Discos, não existe uma nota ruim naquele disco. Verdade. Assim, o Mark Knopfler é gênio, né? Eu também concordo. O Mark Knopfler, assim, os guitarristas... É interessante você falar isso, porque os guitarristas de rock, em geral, não citam muito o Mark Knopfler. E eu acho ele realmente genial, cara. Demais a conta. A forma de tocar. Ele é genial. E as pessoas talvez liguem mais a voz do que a guitarra. E esses dias, falando sobre isso até... O primeiro sucesso deles, que é Sultan of Swing, que é do primeiro disco, é interessante como que você lembra mais da guitarra do que da voz. É muito louco isso. Cara, eu já vi uns 5 ou 10 ou 15 vocalistas cantando ela e não consegue decorar direito a linha de voz. Mas a guitarra voz atravessa. Só que você ouve as frases, estão todas lá. Pois é. O solo, todo guitarrista toca aquele solo, né? E dá trabalho, né? Sim, cara. É igual eu falo assim, uma vez eu toquei ele pra um guitarra dele, e ele falou assim, cara, você toca ele meio metal, né?
Acho que sim. A tendência vai ser pra esse lado, né? A gente estava conversando em off até sobre o negócio do Tim Allen, que o Tim é o apelido, né? Conta pra gente o que é esse Tim. Nossa, então. Eu tinha assim, ó. Acho que eu tava na quinta série ou na sexta série, eu não lembro. Acho que na quinta. E eu cortei o cabelo e ficou muito parecido com o Tim Maia. Só que, cara, calhou a ser um dia que ele morreu. É até trágico, né? Nossa. E aí, cara, eu cheguei na escola e todo mundo, Tim Maia, Tim Maia. E aí meu apelido virou Tim Maia. Só que aí, cara, virou Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia. E ninguém te chama de nome composto por muito tempo. Aí virou Tim. Ó, Tim. Tanto é que tem gente da escola que me encontra assim hoje, que nem sabe do rolê que eu faço assim na parte artística e me chama de Tim. E aí, quando foi para escolher um nome artístico, né? O Tim já era apelido, muita gente conhecia por Tim, virou Tim Allen. Na época você pegou raiva do Tim Maia. Cara, assim, ele nem tinha culpa, né? Mas foi um bagulho assim, vamos tocar Tim Maia, ficava assim, ó. Não, Tim Maia não. Pois passou. Mas é o Tim Maia, hoje o Tim Maia é sensacional. Nossa, Tim Maia, pelo amor de Deus. A voz dele maiores, a voz. Putz, sensacional. Tim Maia era sensacional. Se o sobrinho dele tivesse metade da... Né? Não vou nem entrar. Metade não, um terço. Um terço. E olha que o Ed Mota é bom, hein? Mas ainda falta bastante, né? Em todos os sentidos. Mas é muito louco, né? Sim, mas e como é que surgiu a história do estúdio? Porque foi indo, né? Na real, o lance do estúdio, né? Ele aconteceu assim, foi um lance meio assim, ó. Eu era funcionário público, trabalhava no DME, trabalhei lá por 12 anos, né? E eu trabalhava numa função que exigia muito do meu corpo, assim, eu tinha que fazer umas caminhadas, eu tenho alguns problemas assim no pé, então sempre trabalhei sofrendo muito, né? Deu muito trampo. E eu ficava assim, cara, eu quero fazer alguma coisa onde eu tenha prazer em trabalhar. E eu quero me divertir no meu trabalho, e eu quero fazer bem feito. E eu sempre mexi com música, sempre fui, tipo assim, sempre toquei, sempre estava inteirado nesses lances. Então, antes de começar a mexer, por exemplo, com gravação e estúdio, eu trabalhava com luthieria na parte de regulagem de instrumento, né? Tipo assim, eu tenho vários clientes, assim, já que fazem muitos anos que eu regulo instrumentos, né? Fazia parte elétrica, troca captador, e depois vou melhorando o serviço aqui ou lá. Então, quando surgiu a oportunidade, talvez eu sair do meu concurso e abrir uma coisa, eu queria abrir uma luthieria, uma oficininha, tipo assim, num cantinho para consertar instrumento. O cara levava a guitarra para mim, eu regulava e ele levava embora. E minha esposa, Cíntia, né? Ficava assim, cara, você tem que abrir um estúdio. Porque nesse meio tempo aconteceu o quê? Conforme o Lotlore ia para São Paulo gravar, e a gente ficava dias lá e voltava, ia para São Paulo, esse contato, eu comecei a me interessar muito por produção musical. Porque a produção envolve muita coisa, né? E lá, o nosso produtor da época, né, o Lopes, do Casa Negra, quando a gente começou a gravar, o estúdio dele era pequeno, com pouca coisa. Então, cara, desmistificou aquele negócio que quando eu vou abrir um estúdio eu tenho que ter uma sala gigantesca, aquele monte de coisa. O cara vai abrir um armário, ele tem 258 microfones, né? Te tira um pouco da cabeça isso. Você consegue perceber que dá pra fazer com menos. Então, na época, né, voltando ao lance de abrir o estúdio, né, eu já tava com a ideia de sair do DMA faz alguns anos. Surgiu a oportunidade de eu sair. Queria abrir essa oficina de luthieria e tal. E minha esposa ficou muito no meu pé. Falava assim, não... Você tem que abrir um estúdio, cara. Aí lá no estúdio você monta a tua luthieria também. E aí a gente foi conversando, trocando ideia, fomos dando uma olhada e falou, cara, por que a gente não abre tudo isso junto com um bar de rock and roll, né? Então o Estúdio Rock surgiu dessa ideia de unir assim, o cara vai gravar, ele vai ensaiar com a banda dele, aí ele vai ensaiar, enquanto ele ensaia ele deixa a guitarra pra gente regular e aí o amigo dele que tá vendo o ensaio toma um chopp. Já são 3 tipo serviços. Assim, é tudo incluído isso. Então o Estúdio Rock surgiu dessa ideia. Mas assim, o meu conceito de produção surgiu antes, porque a gente já fez a produção do Principles of a Past Tomorrow do Lotlore, que foi lançado em 2015, a gente fez a produção, eu e o Leco, né, como de parceria, já num formato na minha casa, né, tipo no estúdio do Lotlore, uma produção com um lance onde a gente assumiu as rédeas da produção. E antes mesmo disso, eu via muitas coisas, hoje eu chego até a conversar com um amigo isso, né, que a gente foi para a Europa, a gente lançou disco, a gente fez show com vários artistas, né, internacionais de metal. Só que, cara, eu vinha proposta, a gente ia nos underground e você olhava as bandas, cara, e você falava assim, cara, essas bandas são tudo boas, por que não tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Por que só a gente tá fazendo? E aí, cara, você pega o disco dos caras e coloca no play e você ouve e fala assim, cara, precisa
pegar o trabalho dessas bandas e fazer eles soarem como eles aparentam. Fazer eles soarem bem, pra frente, precisa trabalhar isso. Então, cara, foi esse conceito que foi mexendo na minha cabeça, falando, cara, você precisa, o cenário precisa que essas bandas sejam trabalhadas, elas precisam ser produzidas. O cara não pode chegar no estúdio e fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele acha que fica legal e lançar, porque senão ele vai ficar sempre numa redundância. Então, cara, unindo isso tudo, a gente montou o estúdio, né, com essa proposta. E tá aí, agora em março, daqui 4 meses a gente faz 5 anos, né? Muito bom. Assim, acho que tá é legal porque esses dias o Alan me mandou uns artistas que ele produziu, que ele gravou, e ele mandou variado. Ele mandou rock, rap, gospel, música brasileira, e eu fui escutar, já com o ouvido crítico. E eu vou explicar por que o ouvido crítico. Eu vejo muitos, não só em Poços de Caldas, eu vejo geral isso. Um dono de estúdio gravar uma banda de rock com a sonoridade que ele entende, o produtor entende, ou que ele gosta. Eu já vi gente gravar sertanejo com pegada gospel. Uma vez um menino aqui de Poços mostrou a música para mim, olha, me deram essa música aqui, o que você acha? Eu falei, é muito boa, mas é gospel. Não dá para você cantar isso como sertanejo. Exato. Mas é porque a linguagem do dono do estúdio era gospel. E isso que eu achei interessante do Alan, porque ele imprimiu em cada um. No rap ele imprimiu a linguagem do rap, no gospel a linguagem do gospel, no rock a linguagem do rock. Isso é sensacional, porque isso é o trabalho do produtor, não é o teu gosto musical. Sim. Não é a tua história no rock and roll, é a história do artista. Na verdade, eu costumo falar assim, Rodrigo, porque assim é sério, eu tenho um modo de trabalho que ele... Tem muita gente às vezes que até não gosta muito, né? Que a música às vezes é um negócio que vira um filho, né? E é ruim quando chega alguém de fora, aponta o dedo e fala assim, seu filho está fazendo isso errado, né? Então eu tenho um lance que eu penso assim, que é a forma de compor, o processo para que aquela música chegue para mim. Quando o artista chega no estúdio, quando ele fala assim, eu vou te mostrar uma música que eu tenho. O que aconteceu até ali? O meu trabalho não começa quando o cara me entrega a música dele e eu falo assim, você vai gravar assim, 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 fazer isso. O meu trabalho começa quando o cara começou a compor a música. E eu costumo falar pra galera assim que quando eu vou captar, quando eu vou trabalhar, eu trabalho o músico junto com a música. Então, às vezes, né, por exemplo, você fala do rap. Cara, faz um trabalho bom com um rapper, com uma letra legal, que tem um flow bacana, e você vai tirar um som legal. Saca? Se não tiver legal o flow do cara, se ele não estiver conseguindo cantar e fazer as rimas legais, e você não conseguir captar isso antes de começar o trabalho, a chance é que fica uma porcaria. Tá? Isso em todo estilo. Qualquer estilo, né? Claro. Por exemplo, assim, eu realmente... Igual, por exemplo, assim, eu penso, eu acho que a gente acaba imprimindo alguma coisa da gente no material, fica Sim. alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa que contribua com o material. Por exemplo, assim, eu não vou gravar uma bossa e falar, cara, agora a gente vai botar um gutural aqui, né? Então, assim, devido às circunstâncias, é isso. E eu trabalho muito, Rodrigo, com lance de pré-produção. Eu costumo falar pro cara que ele vai tocar a primeira nota dele depois que a gente tiver desmanchado a música dele inteira, jogado no chão e reconstruído para que ela esteja foda. Isso é o meu conceito de trabalho. Então, por isso que eu falo assim, produção musical, você trabalha, né? Você faz desde do entender aquele acorde de passagem, por que ele não está funcionando e tentar modificar aquela nota, né? Entender porque o cara tem um refrão maravilhoso, mas ele acontece uma vez só na música e você precisa fazer ele caber em algum outro lugar porque tem que ter de novo. Desde o momento onde o cara vai tocar guitarra, vai tocar um solo e de repente o cara não está bem naquele dia. E aí você tem que entender tudo isso para que o trabalho aconteça, né? Então eu falo pro pessoal que a gente gira muito o botão antes de apertar o REC. Essa é a diferença da produção. Porque tem muito rolê, por exemplo, assim, hoje em dia que você chega lá e você vai, senta, toca e vai embora e pronto, né? Não tem muito esse... faz esse... Eu chamo gravador, não é um produtor, né? É gravador, mas o seu trabalho é muito bom, não é porque você está aqui não. Obrigado. Eu comentei isso até com alguém quando você me mandou e eu fui escutar. Quer dizer, é uma coisa de cada jeito, parece que é tudo gravado no estúdio
o samba foi gravado no estúdio de sambista, o rap no estúdio de rapeiro, de rapper. Então, cara, é muito louco isso. Eu vou citar um exemplo aqui, que na década de 1980 tinha um cara, ainda tem, ele está por aí ainda produzindo, que é o Liminha. Sim. Ele produziu muitos artistas nos anos 80 e todos os discos saíam com a cara do Liminha, mas os artistas permitiam aquilo, com exceção do Ira. O Ira não gostou do segundo disco deles, que foi o disco do Ira que mais fez sucesso, que é o Vivendo e Não Aprendendo, mas na época deu problema com o Liminha porque ele começou a botar a cara dele no som do Ira. E eles não gostaram. Aí fica uma época caracterizada pelo som do produtor. Exato. O Rick Bonadio faz muito isso, né? Ele bota a cara dele também. Põe a cara dele também, em várias das bandas dele. Sim, mas é porque assim, eles são produtores que eles estão, por exemplo assim, existe o lance de produção musical que você trabalha igual, eu trabalho no estúdio com os artistas que vão trabalhar comigo. E tem algumas pessoas que trabalham esses artistas para encaixar eles no mercado atual, onde eles também dão as cartas. Por exemplo, o Bonadi dá algumas cartas no mercado, menos hoje, mas durante um período ele tinha o Zap e os 7 Copas, né? Tinha. Então quando ele foi o Liminha. Sim, e aí como que faz? Poxa, ele viu em você uma possibilidade. Então ele quer pegar essa possibilidade e trazer você para aquela realidade, né? E ele pegou muita gente nova, né? Sim, então ele moldava aqueles artistas novos, aquelas bandas novas. Ele tinha um faro muito bom, né? Tem ainda, né? Mas é que o mercado tá mudando. O mercado mudou, né? E ele teve que se adaptar a algumas coisas também que fugiam muito das coisas que ele começou a produzir, tipo Charlie Brown, NX0, então ele teve que caminhar para outro lado. E assim, vamos pensar numa coisa que é a realidade, né? Desde lá de trás, por exemplo, o cara que produz material de várias bandas no decorrer desse período até hoje, 2021, o cara teve que se adequar a N tipo de mudanças. E não é todo mundo que se adequa e sai bem, né? O cara teve que migrar do analógico para o digital, o cara teve que migrar dos amplificadores para os plugins, para os simuladores, depois os plugins. O cara tem que migrar de bateria acústica para bateria trigada, depois para bateria programada, né? O cara tem que migrar da sala linda, maravilhosa, toda de madeira, que tem um som de bateria igual do Led Zeppelin para gravar na onde ele tem para gravar. Então são várias adequações, né? E muita gente não passa pelas adequações. Sim. Né? E o mercado sente isso, né? Então essas mudanças, elas são consequências também do gosto da população, do desenvolvimento social em geral, mas também, né, dessa saída. Por exemplo, assim, tem muita banda, cara, que começou grande e os caras hoje gravam pequeno, né? Tem muito grupo, por exemplo, assim, não existe essa... Fora lá, você tem o Midas, lá você tem o Mosh, né, que ainda são grandes estruturas, né? Mas fora isso, no meio pop em geral, não é todo mundo que tem estrutura a mais para gravar disco em lugar gigante, né? Ficar um mês hospedado dentro do estúdio gigantesco. Né? Já não existe, a gente está falando do Liminha, o estúdio dele é o Nas Nuvens, que é dele e do Gilberto Gil, que é um estúdio grande. E hoje é o que você falou, dá para fazer tudo isso no estúdio menor. Pois pequeno, e que com uma sonoridade boa. E esse lance que você falou do Led Zeppelin é interessante porque esses estúdios realmente de madeira ajudavam na sonoridade, que era aquela sonoridade da época da década de 70, que meio que voltou, porque durante muitos anos as bandas estavam resgatando o som dos anos 80. E hoje as bandas de hard, de metal, têm resgatado o som da década de 70 de novo. Sim. Do Sabbath, do LED, do Purple, do The Who, talvez. Mas é o que eu sempre falo pro pessoal, existe um resgate. E hoje em dia existe o resgate mais fácil, porque você com alguns cliques você programa uma bateria. Se tiver bom gosto, né, e conhecimento, porque assim, não adianta você programar uma bateria se você não souber como é que a bateria entende as coisas, né? Eu penso assim, você tem que tentar imaginar, por exemplo, assim, por que um baterista tocaria essa nota com essa dinâmica nesse tempo. Por exemplo, eu já escrevi bateria, e às vezes preciso escrever, às vezes preciso fazer arranjo, e, mano, bateria é aquele negócio. Cara, vou fazer assim, aqui eu tenho que tirar a dinâmica, aqui o cara tá com a mão esquerda, né? São detalhes. Mas você estava falando sobre esse resgate, cara, hoje em dia você tem plugins que emulam a sonoridade da bateria da década de 70, né? Vários plugins, inclusive. E assim, você tem uma facilidade para fazer aquela sonoridade, né? Só que, cara, o que separa a década de 70 de 2020, cara, é que antigamente os músicos tiravam lei de pedra, isso imprime nos músicos, né,
uma característica de fazer melhor o one take, né? Tipo assim, o cara ia e gravava num take, porque os caras, eles tinham pouco equipamento, tinham pouco orçamento, os recursos eram limitados. E tem também, cara, o lance de tendência, né? Porque na época estava tudo sendo descoberto. O cara não tirava aquele som de bateria mais tosco porque ele queria. Ele tirava aquele som porque era o melhor som que ele podia tirar. Sim. Hoje você faz um lance ao contrário. Você vai tirar aquele som se você quiser. Sim. Né? Você tem qualidade para fazer lindo, polido, brilhante. Mas você faz aquele porque a banda às vezes precisa. Mas não é curioso você analisar que aquele som tosco do John Bonham e do Ian Paice, do Purple, hoje meio que voltou? Pois é, mas não é tosco, né? Não, na verdade eu falei assim... Não, eu entendi, mas eu concordo com você. Não é pra ser pejorativo. Eu sei, mas eu concordo, porque era tosco. Sim, cara, assim, você pensar que hoje em dia... Os caras fazem um milagre. Cara, tem técnicas, antigamente era técnica de gravação. O cara, pra tirar aquele som, o cara às vezes tinha um microfone que ele botava a 15 metros da bateria. Né? Hoje em dia a gente faz close mic em tudo, né? Você bota, por exemplo, tem produtor que eu vejo que faz com 2 microfones por tambor, capta em cima e embaixo. Assim, você tem opções. Sim. Antigamente os caras estavam descobrindo, né? Hoje você tem canal que você pode fazer 1 milhão de coisas. E era um monte de experiência, né? Sim. Você tá aqui, o Exile Man Street, que é um dos discos basicões do Rolling Stones, eles foram para um castelo na França, Sim. gravava cada um num cômodo, testando, aqui a bateria sai de um som. Naquele cômodo a bateria sai com outro som. Sim. É muito louco isso, cara, né? Porque essa experimentação, ela quando você experimenta aqui, você já começa a descobrir o que dá certo e o que não dá. Então você começa a ganhar tempo, né? Sim. Então, por exemplo, antigamente... Hoje em dia, né? Hoje em dia pra gente é massa. Você fala assim, isso aqui funciona, isso não. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um estúdio, eu não vou colocar o teto de lata porque eu sei que não dá certo. Fica ótimo pra caixa. Mas e quando eu não estiver usando caixa pra gravar, eu vou fazer o que com isso? Né? Cara, tem umas histórias muito loucas que a gente tá falando sobre isso, né? Tem 2 que me vêm à cabeça aqui. Uma do João Baroni, que gravou uma música específica do Paralamas dentro do banheiro, e uma do Steve Hackett, que era o guitarrista do Genesis, que veio gravar uma música com o Rich nos anos 83. Ele falou que gravou com o cubo dentro do banheiro para dar aquele som específico que ele queria. Mas é sensacional. Você vê, por exemplo, assim, a gente tem... Cara, tem N tipo de coisas, né, que você vê, por exemplo, que o pessoal fazia mesmo, né? Os primeiros reverbs, o bagulho de ser do cara... gravar a voz em determinado lugar do estúdio, tinha, né? Aí qual que é a diferença? A diferença é que a gente vai aprendendo isso e você começa a tornar isso prático, né? Por exemplo, assim, você fala, vou gravar um vocalista. Então se a sala tem, sei lá, 200 metros quadrados, eu vou fazer uma cabine pequena porque eu já sei que a voz fica melhor na cabine pequena do que no estúdio todo, né? Então a gente é um aprendizado que você vai lendo, vai estudando, vai vendo assim e ouvindo, você começa a adquirir isso e para de perder tempo. Você falou sobre... A gente estava conversando até antes sobre o grunge, né? O quanto o grunge meio que foi um divisor de águas dentro do rock and roll mundial. E o quanto ele foi prejudicial para algumas bandas já consagradas que começaram a gravar grunge. Sim. Que a gente citou, com o Israel, o Kiss, o Dokken, e tem mais gente, tem o Depeche Mode, que era uma banda pop que gravou um disco grunge. Pois é, né? Nenhum ficou bom. Nenhum. Mas é aquela galera que, tipo assim, é a onda de mercado, né? Por exemplo, assim, pro cara que vende 5 mil cópias, ele não tá nem aí o mercado dele. Às vezes o mercado dele nem muda com isso, né? Agora, pro cara que vende 1 milhão... Sim, ninguém vendeu. Sabe, tem algumas bandas... Não, tem algumas bandas que viram o jogo pra tentar vender, né? Por exemplo, o próprio Kiss, né? O Kiss já fez de tudo, não fez? Fez de tudo. O Kiss fez de tudo. É meio Rod Stewart, assim, fez de tudo. O disco tava na moda, vamos gravar disco. Vamos gravar hard rock, vamos virar glam, vamos virar grunge. Mas o grunge não deu certo. Não, deu gravaram um disco só e foi um horror. Carnival of Souls. Péssimo. Eu também não gosto, não. É o último com o Bruce Kulick, né? É o último com o Bruce Kulick. Verdade. Depois já entrou Tom Tyre? Não, voltou esse Frehley pra fazer o Psycho Verdade, depois ele saiu voltou com a formação original com o Peter Criss e depois entrou o Tom Tyre. Aí voltou o Eric Singer. Verdade, é mesmo. O Eric Singer tinha saído pra voltar o Peter Criss. Nossa, o Kiss tem muita história. Dá pra fazer um programa. E o Psycho Circus eu acho um puta disco. É mesmo.
Eu acho assim, um disco inspirado, assim, um disco massa. O Kiss está entre as bandas que eu mais gosto, assim, de todas as fases que eles passaram. Claro que tem discos ruins, né? Esse grunge a gente nem conta, nem tem na minha discografia. Você também não tem, né? Não. A gente falou, eu dei fim, meti o pé naquele disco. O do Queen's Rush foi um horror. O Queen's Rush vinha numa onda de início de metal melódico, talvez, né? E tocando pra caramba. E lança um disco daquele. Cara, o Empire é maravilhoso. Maravilhoso. Assim, falar do Operation Mindcrime é chover molhado, né? Que é o antes. Mas o Empire é sensacional, cara. É. Tudo que veio antes, assim, né, cara? Tipo, o Queen's Rush tinha uma carreira fenomenal. E aí essa virada... Assim, é igual eu falo, eu não sei o que passou na cabeça dos caras pra virar desse jeito, né? Mas eu acho que a derrocada do cenário, assim, deve ter mexido com a cabeça de todo mundo, né? E o Queen's Rush é de Seattle, que é a cidade... Essa do grunge, né? É a cidade Jet do grunge. Quer dizer, eles viram tudo acontecer e eu acho que vão surfar nessa onda aqui também. Pois deu certo. Mas é incrível, cara. Mas não impactou só nas bandas, né? Impactou no formato. Na cultura. Sim, na cultura geral, né? Nas vestimentas e tudo mais. O grunge, ele veio pra acabar com o laquinha no cabelo, né? Foi. Era sujo, né? Era um lance diferente, né, cara? Foi tipo meio igual o punk com relação ao heavy metal. Não na proporção, assim, né? Sim. Em outras proporções, mas tipo tinha um heavy metal, né? Roupas de couro, mas aí de repente tinha o punk e naquela pegada. Eu achava o grunge com muita influência de punk. Sim, eu também achava. E era assim, uma música feita com poucos acordes e muita atitude, né? Mais atitude que acorde. Exato. Né? Só que assim, tem uma safra boa, né, de bandas de grunge. Pra caramba, até do pós-grunge. Sim. Né? Mas é aquilo, né? Tipo, de vez em quando o mercado musical, isso vale no metal, vale para qualquer coisa, ele precisa dar uma reciclada, né? Porque assim, fica tudo muito estagnado, né? Ó, pra você ver, na década de 90, várias bandas depois do grunge, assim, por exemplo, várias bandas enfraqueceram e voltaram nos anos 2000 arrebentando tudo, né? Olha o Creator, por exemplo, assim, o Creator vinha numa onda de discos fracos, assim, de repente vem com Violent Revolution e arrebenta, né? Sim. A gente tem, por exemplo, ali o Testament, que tipo, não vinha numa onda tão fraca, mas aí The Gathering, né? Depois os caras saíram arrebentando, todos os discos assim são massa. Então muitas bandas assim tiveram um momento de reflexão ali. Sim. E de repente o cenário metal das bandas voltou muito bom, né? O Slayer deu uma caída com Diabolos em música, mas depois o God Hates Us All já veio massa. Mas na época da turnê do Big Four, eu acho que aqueceu de novo o mercado. Não, mas o Big Four sim, né? O Big Four... mas aí, por exemplo, já fazia um tempo que eles estavam rodando de novo, né? O Slayer já estava lançando discos bons, né? E assim, já tinha voltado com... Porque aquilo, né? Eles estavam em ascensão muito grande. De repente a banda... O cenário ficou ruim, mas o underground ficou meio intacto, né? Ficou. Não afetou tanto. Sim. Só que lembrando, essas bandas todas estavam figurando no mainstream. De repente o mainstream virou ilusão, né? As turnês em arenas, assim, só esse bagulho acabou. Né? E aí tem outro lance também que é prejudicial, que é assim, de repente os caras estão lá em 93, 94, 92 até 94 ali, tocando, vendendo milhares de CDs, aí os caras param de vender CDs, os caras param de fazer sucesso porque eles viraram brega, né? E aí o grunge vem. Aí depois quando os caras voltam de novo, CD já não vende mais. Não vende mais, né? O cara tem que ganhar dinheiro só com show, então o cara tem que tocar, tipo... Assim, o formato musical do cenário mudou muito. Rapidamente. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa assim que você tem que olhar, por exemplo, igual eu falo. Você tem que tentar entender, por exemplo, uma banda igual eu citei o Creator, né? O que os caras estavam fazendo lá no começo da década de 90, ver o que aconteceu com eles durante o grunge e ver a retomada na época do metal, que não vendia mais disco e nada, e falar assim, cara... Esses caras são, tipo, essa galera toda são heróis, mano. São. Né? Essa galera do thrash, essa turma toda do thrash americano, eles sobreviveram bem. O Creator americano? Alemão. Alemão. Eles sobreviveram muito bem. Tanto o thrash americano quanto o alemão. Sim. Mas olha pra você que coisa ingrata, né? E já o glam metal foi enterrado com o grunge. Foi enterrado. Né? Algumas bandas assim... Eu não sei porquê, né? Mas o material de hard rock e glam metal, cara, ficou assim... Ele era desse tamanho, tudo, quantidade de coisa que tinha. Tava muito pasteurizado, tava na hora de acabar mesmo, porque aí todas as bandas ruins estavam... Eu acho que o Guns ajudou a acabar até antes do grunge. Porque assim, se você pensar bem, a atitude dos caras, eles eram assim, ó, na época do auge do Guns, eles tinham um som que puxava alguma coisa
pro hard. E a atitude era mais grunge, né? Era mais grunge. Os caras eram tipo junk, assim. Era mais sujo do que o glam. Então O glam era muito limpinho. Total, muito polido. E rolou isso. Você não tem um revival bom, né? Depois. Não tem, verdade. Sim, você vai ouvir uma banda ou outra igual. O Europe voltou alguns tempos, mas voltou mais pesado. Voltou pesado, né? O Motley Crue voltou, mas eles vivem do que eles fizeram de bom na década de 80. Né? É uma realidade. Poison... Toca ainda, mas toca com o sucesso antigo. Warrant, Mr. Big, todo mundo vivendo o que eles fizeram na década de 80. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Tipo, que o mercado não renovou para eles. Não renovou. E eles, parece que eles se recusam a essa renovação. E tem algumas bandas que continuaram lançando discos, mas lançando discos ruins, que não acompanharam nada. Sim. Não era um glam, não era grunge, não era rock, não era nada. O Sebastian Bach do Skid Row migrou pro metal. A banda dele é uma banda de metal e boa. Eu gosto muito do Angel Down, né, os discos que ele lançou solo depois. Então, cara, assim, tem uns caras desses que tiveram espaço no heavy metal mais pesado e encontraram ali uma forma de continuar fazendo material novo. Mas acho que o glam acabou mesmo, né? Assim, tipo... O glam acabou, eu acho. Aí você vê, por exemplo, tem algumas bandas assim, igual, por exemplo, tem aquele pessoal que faz um metal com umas sátiras, né? O Steel Panther, que é bom, musicalmente é bom, cara. Eles são debochados e tal, mas assim, são bons. Bom. Mas eles têm essa pegada de deboche e parece que isso vende, né? Vende. A gente não leva muito a sério, Não, né? mas é legal, cara. Você sabe que quando surgiu o The Darkness, eu acho aquele primeiro disco deles muito bom. Eu também gosto. Eu acho muito legal. E é um hard com mistura de rock and roll tradicional, clássico. E eu falei, cara, entre as salvações do rock que surgiram no mundo, né? Surgiram várias salvações do rock. O The Darkness foi uma dessas, que a crítica elege como salvação do rock. Eu pensei assim, cara, o The Darkness eu acho que vai dar um jeito no rock and roll. Já no segundo disco eles já se perderam, já virou outra banda, a gente já saiu 2 da banda e ficou naquele disco primeiro. Cara, então, mas isso e a banda existe ainda. Acontece com várias bandas, né, cara? É igual eu falo assim, o rock, ele... É que a gente cria muito gênero, subgênero. Eu falo pros caras assim que é até absurdo, né? Que eu brigo com isso, por exemplo. Se eu faço um evento de metal, assim, igual a minha esposa, assim, tipo, também produz... evento, cara, eu sou contra, mano, você fazer evento segmentado. Vou fazer um evento de hard rock. Não, mano. Eu faço evento, eu quero banda de new metal, eu quero banda de thrash, quero banda de death, quero banda de melodic heavy metal e prog, tudo junto, porque pra mim eu gosto de tudo. Né? Igual, aí uma diferença legal da Europa. A gente fez turnê com uma banda de thrash death. Era o Lot Lorem e uma banda de thrash death chamada Warhead, que inclusive os caras são foda. Mas e os públicos? O público era o mesmo. Se misturavam? O público era o mesmo. Uma boa, né? Não, então não tinham os públicos, era o público. O público. Isso. Que entendia as duas propostas. Sim. Eu tava conversando com um amigo, o Alex, né? Ele mora lá na Alemanha hoje. O Alex que lançou o livro do Dorsal? O Alex, o Parque, E ele tava falando que era engraçado, mano, que tava no Vakin uma vez e tem uns caras com os coletes de pet, né? E ele falou, mano, que todos os coletes assim, cara, tinha os pet, aí você olhava, cara, tinha alguma coisa que não era truzão. Tipo, tinha um cara lá, não sei o que, o colete de pet tava lá, Limp Bizkit, lá, Korn. Aí, cara, eles falaram que procuraram, mano, acharam um cara com um colete só de banda de metal, truzeiro assim mesmo. Foi trocar ideia com o cara era brasileiro. Então assim, cara, é um bagulho que aqui acontece muito, mano. Aqui tem público segmentado. Você faz um evento de new metal, vai só os caras de new metal. Aí você faz um evento de extremo, vai só os caras de extremo. Cara, eu não entendo isso. Pra mim, é igual eu falo assim, como essa eu escuto separação, tudo, né? Essa segmentação pra mim não funciona, ela não existe. Ela só separa. Eu não vou andar contigo porque tu curte black metal e eu curto prog metal. Cara, isso não existe. Tudo é metal, Brasil, tudo é música. Tinha uma época quando explodiu o punk na Inglaterra e nos Estados Unidos e que chegou no Brasil, a galera do punk brigava com a galera do heavy metal. Sim. Por quê, cara? Os dois estão fazendo rock and roll. Exato. O punk é rock and roll, o heavy metal é rock and roll e os caras brigavam de dar porrada. Tinha essa treta que aí a única coisa que em comum que os dois lados curtiam era Motorhead e Ramones, né? Que ficava no meio do caminho. Ficava no meio do caminho, né? Só. Verdade. O Ramones transitava no punk e o Ramones talvez transitava um pouquinho com a galera do metal. Mas é verdade, era o respeito que as duas... Mas não tem porquê. Então, eu acho absurdo. Eu acho que só separa. Um abraço pro Alex também. Não esquece de falar. Alex.
Mas assim, cara, é incrível isso porque assim, não agrega em nada, saca? Cara, assim, é sério, se você pegar uma playlist, eu tô ouvindo Dream Theater na sequência, pula pro Cradle of Filth, por exemplo. E, assim, é comum, totalmente comum. Pra mim é uma coisa normal e tem gente que acha isso absurdo. E depois toca Michael Jackson. Beleza. Pra mim, top. Você falou esses dias, eu tava ouvindo, agora, antes de ontem, eu tava ouvindo um Genesis, que eu gosto muito do Genesis. Depois eu escutei o System, do System eu fui pro Megadeth. No fim eu tava escutando Paralama de Sucesso. Daí, ó. Uma coisa diferente, completamente diferente da outra. Beleza, tá tudo certo. Eu acho da hora, assim. Nunca tive esse BO com essa separação, não. Sempre achei que dá pra você fazer... Tanto é, cara, que hoje as maiores revelações que eu escuto de metal são bandas que flertam. Né? Tipo, tem uma banda igual que eu escuto muito que chama 12 Foot Ninja, eles são da Austrália. E os caras têm umas músicas, por exemplo, assim, que os caras estão tocando, vira ska. É um metalzão, de repente vira um ska, aí vira um rock 70, depois volta pro metal. Cabe, né? Saca? E você olha e fala assim, cara, que legal, mano. Tipo, vamos brincar assim. O Mamonas fazia isso, ninguém dava moral porque os caras falavam besteira. Né? Porque se fosse em inglês, talvez eles fossem levados mais a sério. Cara, assim, é sério. Os caras, eles fizeram uma mescla muito boa. E de acordo com o Rick Bonadico, foi composto no estralo. Então é mais sensacional ainda. Verdade. Você vê assim, cara, os caras estão tocando, tem guitarra pesada, vira forró, frevo. Aí tem vira-vira, saca? É um bagulho muito louco. E muita gente tem preconceito com o Mamonas. Acho sensacional. Eu também acho. O instrumental deles era maravilhoso. Não, o cantor cantava bem muito também. Muito também, cara. As letras eram bobeira. Mas ele o problema era muito boa. Das contas. Você vai pegar algumas letras de algumas bandas aí que são gringos que a gente escuta, é pior que o Mamonas, cara. Verdade. Porque os caras tentam ser culto e não diz nada com nada. As letras são terríveis. É verdade. Não existe um Bob Dylan pelos Estados Unidos inteiro. Existe um Bob Dylan fazendo letra boa. O resto é qualquer coisa, cara. Pois é. A gente citou o Guns fala muita bobagem, cara. Cara, fala. A galera do glam metal falava muita bobagem. Não, cara, terrível. O Van Halen, que é a banda que eu mais gosto, falava muita bobagem. Pois é. Então, tava tudo certo. Então, assim, cabe pro Mamonas, cabe pro Massacration. Assim, é igual a galera às vezes vem criticar o Massacration e fala, mano, os caras foram feitos, eles fizeram bagulho pra isso. A ideia era essa. Eles estão fazendo exatamente o que eles querem. Se você não curte, é só você não verdade. Eu não curto, mas eu entendo exatamente o que você falou. A proposta deles é essa. A proposta é aquilo, cara, e eles cumprem com 100% de excelência a proposta. Exatamente. Tá muito certo. Eu gosto. Tipo assim, não é aquela coisa que eu coloco pra ouvir em casa, mas quando toca eu me divirto. Você se diverte ou você leva o som a sério? Cara, eu me divirto, cara. Sim, eu me divirto, mas mas assim, louro que é biscoito, cara. O cara consegue pegar isso e fazer um bagulho sensacional. Saca assim, tipo, você fala assim, não dá pra fazer. É uma coisa do Mamonas. Cara, exatamente isso. Exato. E é uma coisa descontraída, né? Não, mas o metal tem que ser assim, ó. Né? Todo mundo só. Tem que ser bravo, do mal o tempo todo. Tem que ser do mal o tempo todo. Não, mano, a gente usa chinelo também. Eu lembro do Ozzy falando, alguém perguntando pro Ozzy assim, você é o príncipe das trevas? Sou o príncipe das trevas, sim. Vai lá em casa me ver andar de pantufa cor de rosa pela casa. Sou o príncipe das trevas? Mas é foda. Mas é aquilo, né? Existe um protótipo, igual eu vi uma foto assim pra trás, né? O James Hetfield. Né? Aí tá o cara com a camisa branca, não sei o quê, o fã do James Hetfield, o cara com os coturnos, bagulho assim. Eu não critico, porque eu também gosto, às vezes, tipo assim, é um instrumento, meu irmão. Nós, mas existe um conceito de que se você é headbanger, se você escuta heavy metal, se você toca, você tem que ser truzão e mauzão. E você não pode falar que você escuta coisa diferente. Às vezes o cara escuta uns negócios esquisitos. Eu escuto Madonna, mãe, desculpa. Eu também escuto Madonna, Cyndi Lauper. Pra caralho. E eu acho o máximo, acho muito legal. A história é essa mesmo. E é bom falar com você sobre isso, porque assim, você abre um pouco da mente das pessoas, você, Alan, abre um pouco a mente do pessoal que é o truzão, quando você fala que você escuta Madonna, que você escuta Dire Straits, que você escuta Rod Stewart, por que não? Sim. Tá tudo certo, é música, né? Acredito que te agrada. Se te faz bem, exatamente, eu acho isso. A música boa é aquela que te faz bem. Independente da circunstância, né? Tipo, se você... Quando você é mais novo, você precisa se afirmar para pertencer a um círculo. Sim. Então existe aquela própria recusa, às vezes, de afirmar. Sim. Mas chegou num ponto que eu falava assim, cara, gosto de Michael Jackson pra caramba. Também. E se os caras não curtir, não gostar de mim porque eu gosto de Michael Jackson, eu quero que eles vão se ferrar, sabe? É tipo isso. E acho que é uma coisa legal, assim, porque eu acho esse lance
Não, uma vez eu li uma entrevista, tipo, do Adrian Smith falando que ele escutava muito o novo da Madonna. Eu falei, ai, que da hora, mano. Legal, Poxa. pois é. Eu lembro do batera que você curte do Napalm, é o Mitch Harris. O Mick Harris. O Mitch Harris era o Mitch outro, Harris é o guitarrista, ele é o Mick Harris. Falar isso. que escutava Cocteau Twins, Esse que era mesmo. uma banda inglesa assim, que aquele som quase Enya, Cara, sabe? sim. Ué, ele falou assim, eu não aguento escutar barulheira o tempo todo, eu já faço barulheira no Napalm, vou escutar aquilo na minha casa o tempo todo, não, eu escuto Cocteau Twins que me acalma. Mas é uma filosofia, interessante, né? Mas tipo, você tem que ouvir aquilo que te faz feliz, não existe uma regra, né? Exatamente. Se adotar um estilo de vida é outra coisa, né? Tipo assim, igual Claro. a gente é músico, eu sou um músico de heavy metal, toco vários estilos assim, mas sou um músico que toca, que gosta, que se diverte muito quando tô no palco tocando metal com a galera. E o fato de eu fazer isso e trazer isso pro meu dia a dia não quer dizer que eu não vou ouvir o novo disco da Madonna, por exemplo. O novo do ABBA, que acabou de sair. Sensacional, adoro o ABBA. Pois é. Qual o problema de escutar ABBA? É muito legal, cara. Tem muita Carpenters, tem umas coisas dos anos 70. Eu escuto James Taylor, que é um negócio calminho, né? Sim. Violãozinho, calmo. Mas daqui a pouco eu tô escutando System of a Down. E Mas pra mim tá tudo certo. Os eu dois me concordo. fazem bem. Numa Sim. boa, né? Muito legal. Você falou, a gente tava falando sobre o estúdio. Você tem um trabalho de luthieria também, né? Sim, eu faço luthieria de ajustes, né? Tipo assim, igual quem dera um dia ter tempo para poder construir do zero, seria legal. Mas você tem vontade de fazer as suas guitarras? Cara, as minhas guitarras pra mim, tipo assim, ó, cara, quero uma Telecaster, eu vou lá no fundo e faço uma. Mas você vai correr o risco da guitarra ficar muito boa e ter um cara, amigo teu, pedindo. Então, mas aí já complica, aí tem que abrir uma fábrica, né? Virar um Haja tempo, realmente. né? A gente eu tenho, assim, tem que ter o tempo pros filhos, sim, tempo pra esposa, tem tempo um monte de filho. A meta é povoar o mundo muito. Minto. Quantos? Mas tem bastante. A gente tem quatro no geral. Né? É isso que eu quatro. sabia. E um beijo pros 4 aí que vão assistir a entrevista depois, né? Um abraço pra Cintia também, que é a esposa, que é parceira super sua, abraço, né? Beijo. Parceira pra caramba, né? Parceira de legal. vida, né? E roqueira também, né? Sempre foi, né? Sim. Isso é muito legal. Mas é parceiro de vida, não é fácil não. Né? Igual eu falo assim, mano, pô, abraçar o cara e falar assim, você vai sair do emprego concursado com o filho dentro de casa, quando pagar e vai abrir uma coisa de música. Então, mano, assim, você que é parceiro, não. Balde, você foi muito macho, cara. Tem gente que me encontra até hoje e fala assim, cara, você foi muito ousado. Foi, não, mano, eu queria viver melhor. Melhor não é com mais, melhor é viver a qualidade de vida no dia a dia, no trabalho. Teus meninos gostam de rock and roll também, né? Não. Não? Razoável, assim. É mesmo? Ó. Casa de... Não tem problema também. Mas o que eles escutam? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? O que eles escutam? Dica. Cara, eles ouvem... Hoje em dia eles são muito ligados nesse lance de anime. Então tem muito, por exemplo, assim... Tem umas coisas de... Claro, o Miguel, né? Ele escuta mais... Ele escuta algumas coisas assim que às vezes eu escuto com ele. Stratovarius ele gosta, uma coisa de Maiden e tal. Mas o lance mesmo assim, você ouve uns rap falando de Naruto, sabe assim? Essa pegada. K-pop, né? Sei. A Maria Luísa escuta muito K-pop. K-pop é fortíssimo. Cara, né? É incrível. Fortíssimo. É igual eu falo, assim, acho que atingiu eles do jeito que o rock and roll me atingiu quando eu era pequeno, né? E outra, o nosso mercado é diferente hoje, né? Hoje em dia, para eles ouvir música é fazer assim no celular. E tá ouvindo, né? Na nossa época tinha todo aquele carinho, né? Você pega o disco, coloca na vitrola, vira o lado, depois o CD. Vamos ver quanto tempo vai durar o K-pop, né? Quem sabe, quem for assistir isso daqui de 40 anos, o K-pop ainda existe. Pois é. Bom, mas acho que vai, né? Né? Eu acho que sim, tem algumas coisas com longevidade. O mercado deles é a exceção. É uma tendência asiática, né? Sim. Que vem... Mas o mercado deles é forte para tudo, né? A cultura deles está crescendo bem. E assim, é porque é uma coisa meio desconhecida, né? Se você pensar bem, assim, até algum tempo atrás, o que você sabia sobre... Não chegava no Ocidente. No que você sabia. Só lá pra lá. Ficava tudo para lá. Então, como a gente tem hoje um acesso maior à informação, a tendência é que se dissemine esse tipo de cultura. Tudo, não né? Tudo, no geral. No geral. Acho que na literatura, nas HQs, tudo. Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo fácil, assim. Eu gosto muito de música com polirritmia, né? E aí tem duas bandas que são ícones, assim, que eu gosto muito, fora os prog metal, né, da vida, que é o Meshuggah e o Free Kitchen, que são ambas bandas da Suécia que trabalham com polirritmia. E aí, vendo o Matias Eklund falando sobre polirritmia, ele surgiu com um assunto, né, que a polirritmia que ele estuda é um lance indiano.
É um ritmo que chama Conacol, que eles falam que é estudo de polirritmias lá, que você conta, divide em sílabas, e é bem legal. E cara, aí eu fui ver como é que funciona. Quando que eu conseguiria isso sem ir pra Índia na década de 80? Eu teria que ir pra lá fazer, pra descobrir o que é o Conacol, né? Hoje na internet. O Beatles não foi pra Índia, né? Não sei em qual sentido, mas trazem de lá algumas coisas. Sim. Por quê? Porque era mais fechado, então você não vê na TV. Você não vê em livros do seu dia a dia. Hoje você vê o que você quiser. Sim. Então hoje existe uma possibilidade maior de acesso, né? Muitos músicos que queriam pegar a sonoridade do país, eles iam para aquele país. Pro Havaí, né? Os caras iam pro Havaí para tentar entender como é que funcionava a música deles. Os músicos ingleses vinham pro Brasil para entender a bossa nova, para levar aquilo pro som deles. Olha que coisa engraçada. A gente estava na Bulgária, a gente estava tocando, eu não lembro o nome da cidade, não lembro se era Varna. E tinha um lugar lá que era até engraçado, que era o Adams Club. A gente foi tocar no Adams Club. Só que aí a gente deixou nossas coisas lá e fomos pro Adams Pub, que era um pub, o cara longe lá, do mesmo dono, pra jogar pebolim, assim, né? E depois ele levou a gente pra jantar no Adams, no restaurante Adams, assim. Eu falei, esse cara é dono da cidade, né? Não é possível. Inclusive, o nome dele era Nick, ele faleceu há um tempo. E o cara, assim, a gente terminou de tocar, o cara, vocês estão com fome? Tamo. O cara levou o Lot Lauren pro restaurante dele, foi cozinhar pra gente, cara, de madrugada. Cozinhou uns hambúrgueres e tal, e a gente ficou tocando violão, bebendo, né? E aí, do nada, o cara saca o violão e fala, isso aqui. Ele começou a tocar a música tradicional da Bulgária, que é em 7. Ela é em 7, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela não é em 4x4 ou uma valsa. E aí, cara, ele começou a tocar, eu fiquei assim, ó. É setenário, compasso, cara, é a música tradicional búlgara. É em 7. Olha que coisa incrível. Quando que você vai descobrir isso, assim... Verdade, isso não chega. Vai cair no seu colo, né? Não chega pra gente. Não chega, tem muita coisa que não chega. Então, assim, algumas coisas você precisa estar lá. Mesmo a internet difundindo muito, tem alguns tipos de conhecimento que você vai só adquirir se você estiver num lugar, se você estiver vendo, né? Então, abre muitos leques, né, para várias coisas. Por exemplo, hoje você tem acesso à cultura do país que você quiser. Sim, né? Na internet, então, a facilidade que existe. A facilidade existe. E assim, se você pensar bem, K-pop é uma crescente, né? É porque existe o lance todo oriental, né? Por exemplo, não só da Coreia, porque tem um lance da China, tem um lance do Japão, né? Igual, por exemplo, eu também gosto muito de mangá. Eu tenho uma coleção grande até de mangá, assim. E é uma coisa que é uma cultura de lá. É, uma cultura de lá. Quando eu citei HQ, eu tava pensando no mangá. O mangá não entra no esquema de HQ. Não, são alternativos. Sim, se lê ao contrário, né? É ao contrário, É muito legal, assim. E frisa muita coisa da cultura deles lá, né? Então, acho que isso é importante. A gente vive hoje, eu chamo de pluriculturalismo, assim, né? Você tem acesso a qualquer tipo de cultura, você consegue inserir isso no seu dia a dia de forma prática, né? Por exemplo, muito legal. Cara, eu vou ter que cortar porque já deu tempo nosso, cara. Que pena, velho. É que a gente conversou um monte de coisa, né? Se deixar, a gente vai embora. Conclui o que você ia falar aí, porque senão isso não era sobre nada demais, né? né? Sim, sobre essa nada cultura. demais, assim, você consegue agregar. Você vê um cara hoje que ele mora no Brasil, ele toca heavy metal em inglês com influência de música árabe. Tem bandas assim, tem o Vikram, por exemplo, assim, que tem influência desse lance que é meio Miraf, né, que é os caras lá do Oriente, assim, e tal. Mistura tudo. Sim, o cara consegue tocar um heavy metal em inglês com influência de música árabe. O cara nunca teve lá, né? Então, acho que são coisas que a internet trouxe, né? Que facilitou a vida da gente. É uma porcaria, porque o cara prefere ficar lá dentro de casa no computador do que sair e te ver pessoalmente. Tem esse lado. Mas é isso, tem as coisas boas, Sim. né? E essa mistura toda desse programa chamado Rock Café que a gente presenciou hoje aqui, que a gente falou de um monte de culturas além do rock, né? Foi muito legal. Obrigado, viu, Alan? Eu agradeço, muito agradeço a oportunidade, Rodrigo. Né? Fico muito feliz, é uma honra poder estar aqui. Estamos com o Tércio também. Né? E fico muito feliz, assim, me sinto honrado pelo convite, né? E pode mandar uns abraços aí? Nossa, faça isso. Vou mandar um abraço assim, geral para todos os nossos artistas, pessoal que está gravando no Estúdio Rock, porque se eu for falar de um por um, vai ser foda, certo? Para todo mundo aí, um abração. Para minha esposa, meu amorzão, que parceira, valeu. Para todos os nossos amigos, parceiros aí que estão... a gente tem as lojas de música, né? Que apoiam. E principalmente para a galera aí que segue firme, né, no underground do rock e do metal. Estamos saindo da pandemia, espero ver vocês aí muito e muito
nessa longa estrada nossa aí. Valeu, pessoal. Long live rock and roll. Long live rock and roll. E como sempre eu quero agradecer muito a Saitama Veículos, que já está junto com a gente do Rock Café há alguns anos e nos apoiando, entendendo essa proposta nossa de levar o rock and roll para frente, de falar da galera de Poços de Caldas. Alan? Bom, galera, curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Rock Café e não esqueça de ativar o sininho. Fechou? Rock and roll para todos.